Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam assistindo a este vídeo. Então, hoje entramos numa nova unidade relacionada, então, à física dos corpos extensos, né? Mais precisamente, então, nós vamos falar sobre características dos corpos rígidos, certo? E uma das características que distinguem um corpo extenso de uma partícula pontual é o fato do corpo extenso poder, além de se transladar, ele pode também rotacionar, ok? Então, uma partícula, um elétron, por exemplo, uma partícula hipotética, dessas que a gente tem estudado, se vocês lembrarem, ela não tem dimensão, ou nós desconsideramos, para os fins que a gente estava utilizando, nós desconsideramos sua dimensão. E uma das consequências disso é que essa partícula ela não pode girar, não pode rodar, rotacionar. Tá legal? Porém, como sabemos, a natureza é feita principalmente no nosso meio, né, no nosso cotidiano, especialmente também na vida do oficial de náutica e de máquinas. Ele está ali com um corpo que é bem visível e não completamente não pontiforme, né? Que é uma embarcação, um navio. Então a nossa realidade ela pede que nós analisemos esse tipo de situação, ok? É isso que vamos fazer então. Vamos falar durante as próximas aulas sobre a rotação dos corpos rígidos. Então, para falarmos de um corpo rígido, primeiro a gente precisa definir o que é. Então, vocês podem olhar esse slide aqui e ver como a coisa vai evoluindo. Uma partícula é uma matéria, né, que tem dimensões desprezíveis. O que você, nesse caso, por exemplo, do elétron, você não tem instrumento, né? Você não tem, vamos colocar assim, um microscópio suficientemente bom para que ele observe tão de perto um elétron que possamos medir ou visualizar suas dimensões. Porque o elétron ele é muito pequeno. Certo? Então, isso é uma partícula. Todo objeto cujas dimensões são desprezíveis, então você chama esse objeto de partícula. Depois nós vimos um sistema de duas partículas, né? E a coisa foi evoluindo. Falamos sobre colisões, conservação de momento linear, ou quantidade de movimento, etc. E aí, o próximo passo é você juntar mais partículas. É o que nós chamamos de sistemas de várias partículas, certo? Então, um sistema de várias partículas, num sistema de várias partículas, você tem vários átomos, moléculas, elétrons, seja lá o que for, um sistema. Agora, esse sistema, a forma como ele vai se organizar, como ele vai se ligar, se juntar, cada partícula desse sistema, a forma como eles se juntam vai determinar as características físicas dele, ou o chamado estado físico, né? Se é um gás, se é um fluido, se é um corpo rígido, né? Se é um sólido. Então isso depende das ligações intermoleculares entre os componentes desse sistema. Se as ligações são fracas, por exemplo, quase inexistentes, você tem um gás, que pode ir do sistema de um gás ideal, onde você desconsidera completamente, você está considerando um monte de partículas que só estão confinadas num lugar,
confinadas num lugar, mas não existe nenhuma ligação entre elas. Isso é o caso de um gás ideal. É óbvio que os gases reais, eles estão muito próximos do comportamento de um gás ideal, mas não totalmente. Então sempre existe uma interação entre as moléculas, certo? Mas essa ligação é muito fraca. E aí essa ligação fraca ela forma um gás real. Aí, dependendo, se as ligações forem um pouco mais consistentes, você tem um fluido, né? Um gás é um fluido, mas aí você tem, nesse contexto, eu estaria falando de um fluido, né? Como água, como óleo ou algo do tipo, né? Como aquele material que não resiste às tensões de cisalhamento. Vamos falar sobre isso também em Física 3. E por fim, você tem, se as ligações são mais robustas, né, você tem uma rede cristalina, vamos colocar assim, são ligações mais consistentes, então isso forma conjunto disso, nós entendemos isso, né, como um sólido, certo? Agora, existe uma diferença muito não, mas talvez um pouco tênue entre um sólido e um corpo rígido, ok? Um sólido é uma estrutura que nós vemos aí no nosso cotidiano. O casco de um barco, todos os elementos que compõem a embarcação, etc. Né? Isso são objetos sólidos, são sólidos. Agora, quando eu falo em um corpo rígido, do ponto de vista da física, eu quero dizer exatamente essa definição que está aí no slide. São essas várias partículas, porém a característica é que essas partículas elas preservam uma distância fixa entre si. Ou seja, quaisquer duas partículas que eu pego dentro desse sistema, se isso é um corpo rígido, se isso for um corpo rígido, a distância entre eles é constante. Então eu posso pegar isso, é como se estivesse congelado, né? Posso pegar esse sistema aqui, ó, e eu posso mexer como eu quiser com ele, girar, andar para lá e para cá, mas as distâncias relativas entre cada uma das moléculas, elas não mudam. Você até muda a direção. Se eu pegar duas partículas qualquer, eu posso rotacionar, por exemplo. Mas a distância, o módulo da distância entre elas, não vai mudar. Elas não vão fazer isso, por exemplo, nem isso. O que vocês já devem, enfim, pela experiência de vida de vocês já devem perceber que isso não é exatamente correto. Vocês sabem que qualquer material, por mais duro ou rígido que ele possa parecer, ele sempre vai ter uma deflexão, né? Ele sempre vai flexionar um pouco. Isso significa, em outras palavras, que as distâncias entre as suas moléculas, ou átomos que o compõem, elas podem ficar um pouco menor, ou se alongar um pouco, eu posso esticar, posso apertar, posso flexionar, tá certo? Então isso não tem nenhuma... como é que eu vou dizer? Isso não tem nenhum problema, isso acontece. Agora o que nós estamos falando aqui, para as aplicações que nós faremos, é que a nossa definição de corpo rígido vai ser essa. Porque nós não vamos precisar, dentro do escopo dessa disciplina, nós não vamos precisar dessas outras características. Talvez o pessoal de máquina, talvez não, certamente o pessoal de máquinas vai ver resistências de materiais, vai ver como é o comportamento mais real, né, de sólidos. Mas
aqui, porque nós queremos introduzir para vocês, a gente vai ficar com essa aproximação, com essa modelagem. Com a nossa modelagem, que o corpo rígido ele não flexiona, ele não estica nem encolhe. Ele é rígido, no sentido estrito da palavra. Com a ressalva, volto a repetir, com a ressalva de que esse não é o comportamento de nenhum objeto real. Agora, existem objetos que têm características que se aproximam desse corpo idealizado que nós chamamos como corpo rígido, né? Tem objetos que se aproximam muito, outros se aproximam menos. Ok? Mas essa é uma idealização. Então essa é a definição de corpo rígido para nós. E no corpo rígido, ou num corpo extenso qualquer, nós temos dois tipos de movimentos possíveis. Sendo que, para cada um desses dois tipos de movimento, nós temos 3 graus de liberdade. Ok? E aí, eu faço aqui uma lembrança. Vocês conhecem esse tipo de coisa desde a infância, né? Desde lá da época de ciências, da tia Teteca. Vocês, por exemplo, sabem que a Terra tem um movimento de translação e rotação. O que talvez os professores não tenham contado a vocês é que esse tipo de movimento ele vale para todo o corpo extenso. Todo e qualquer corpo, um movimento geral dele, mais geral, sempre pode ser uma composição entre o movimento de translação e o movimento de rotação. Certo? E para cada um desses dois tipos de movimento, nós temos 3 graus de liberdade. O que é o grau de liberdade? São os movimentos que o corpo pode ter. Certo? Ele pode ter que tipos de movimento? Então, por exemplo, para a translação, ele pode se deslocar, ou se transladar na horizontal, na vertical e no sentido da profundidade. Então você tem 3 graus de liberdade. E a rotação? Na rotação, ele pode girar em torno de 3 eixos. Pode girar, se vocês observarem a figura aí, na figura ele está girando em torno do eixo Z. Pode girar em torno do eixo Z, mas ele também pode girar em torno do eixo Y e em torno do eixo X. Ok? Então, ele pode girar em torno desses 3 eixos, pode se transladar em torno desses 3 eixos. A soma de tudo nos dá a quantidade total do que nós chamamos de graus de liberdade de um objeto. E vocês já devem ter visto para uma embarcação, que não é diferente, vocês devem ter visto, então, esses movimentos, né? E aí os eixos que para nós físicos são eixos cartesianos, para a marinha mercante, né, para o oficial de náutica, ele define esses eixos em termos dos próprios eixos da embarcação. Eixo longitudinal, eixo transversal e esse eixo vertical, né? Mas que dá no mesmo. São dois tipos de nomenclatura para o mesmo fenômeno que nós estamos analisando. Certo? Bom, então nós temos o deslizamento para avante e para ré, também em inglês chamado de surge, ou seja, deslocamento ao longo do eixo longitudinal. Temos o movimento de arfagem, ou rev, que é um movimento que a embarcação pode fazer ao longo do eixo vertical. E temos esse movimento de deriva, né, que em inglês é sway, que o próprio nome já diz. Por exemplo, se a corrente está jogando a embarcação para lá e para cá, então ela faz esse movimento ao longo do seu eixo transversal. Ok? Esses, então, são os movimentos
Opa. Travou. Vamos lá. Tinha travado aqui, mas acho que agora vai. Eles eram os movimentos translacionais. E os movimentos rotacionais? Né? Aqueles que definem como uma embarcação ela gira em torno de um eixo. Você tem o caturro. Se vocês olharem a figura, então o caturro, a embarcação está assim, o caturro é uma rotação em torno do eixo transversal. Certo? Tem o row, o balanço, né? Nós vamos estudar isso um pouco em Física 3, falando sobre oscilações, que é uma rotação em torno do eixo longitudinal, e nós temos a guinada, o yaw, que é uma rotação em torno do eixo vertical. Então vocês têm 6 tipos de movimento obedecendo à física, à natureza, que diz que um corpo extenso ele tem 3 graus de liberdade para translação, mais 3 para rotação. E qualquer movimento, por mais geral ou por mais genérico que ele pareça, ele sempre vai ser uma composição desses 6 graus de liberdade. Ok? Bom, então agora eu vou falar brevemente, dar uma relembrada sobre o produto entre vetores, porque nós vamos utilizar especialmente o produto vetorial. Né? Então nós vimos, quando nós falamos sobre o trabalho, nós vimos o produto escalar. O que é o produto escalar? O produto escalar é um produto entre vetores cujo resultado ele dá um número, ele dá um escalar. Tá legal? Então, vocês viram, nós podemos adicionar vetores, subtrair vetores. Nós não podemos fazer outra operação? Sim, nós podemos multiplicar vetores. Só não podemos dividir vetores. Você não pode dividir um vetor por outro. Não é possível. É uma operação não definida. Mas você pode multiplicar vetores. E quando você multiplica os vetores, você tem 2 tipos de resultado. Né? 2 tipos de operações que você pode fazer. Você pode fazer uma operação de multiplicação, cujo resultado dá um escalar. Esse é o chamado produto escalar. Então, ele basicamente, geometricamente, é isso. Se eu faço produto escalar entre o vetor A e o vetor B, então o resultado é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno entre o ângulo, cosseno do ângulo entre os dois. Tá certo? Então, se você observar bem, A cosseno de φ, por exemplo, nesse caso aqui, A cosseno de φ seria a projeção ortogonal do vetor A ao longo do vetor B. Ok? Então, significa, em outras palavras, que você está... O que você está fazendo? Você está pegando esse vetor e sua projeção ao longo do outro vetor, você está multiplicando os dois. Como eu falei para vocês, lá no início, quando eu estava falando sobre cinemática, vetores colineares se comportam como escalares. Então, você pode pensar no produto escalar como sendo uma forma de eu tornar 2 vetores colineares e aí trabalhar com eles como se fossem escalares, fazendo uma multiplicação entre o vetor A e o vetor B. Ok? Agora, se você usar uma forma algébrica para os vetores, você lembra? Essa aqui é a forma geométrica. Mas eu mostrei para vocês, e talvez eu comentei na correção da prova, que é mais fácil você tratar os vetores de uma forma algébrica, para você fazer diversos tipos de operações sem ter que se preocupar com lei dos cossenos, esse tipo de coisa. Para você fazer isso, né, você tem que simplesmente escrevê-los em termos das componentes cartesianas
E aí o produto escalar fica dessa forma. Ó. O produto escalar entre o vetor A e o vetor B é a soma dos produtos entre cada componente. Né? AXBX mais AYBY mais AZBZ. Ok? Então, nós temos na física o exemplo do trabalho, que é o produto escalar entre a força e o elemento de linha. Isso, na realidade, não é uma integral usual daquela que vocês aprendem em cálculo 1, mas o trabalho é calculado pela chamada integral de linha, que é a componente de uma força, né, ou de um vetor, ao longo de um caminho que vai sendo feito. Né? Então, a definição é um pouquinho diferente, embora vocês possam ver que para vocês pegarem cada termo, basta integrar cada um e somar. Né? Bom, agora você também tem um produto vetorial. O que é o produto vetorial? O produto vetorial é produto entre vetores, porém, cujo resultado ele não dá um escalar. Notem, abrindo parênteses, que aqui eu coloquei um módulo. Né? Então aqui eu só estou determinando o módulo. Qual é o módulo do produto vetorial entre o vetor A e o vetor B? É AB seno e θ. Porém, o resultado desse produto ele dá um outro vetor, por isso não é produto vetorial. Porque o resultado do produto entre esses dois vetores dá um terceiro vetor. E qual é a forma que eu faço para determinar a direção e sentido desse terceiro vetor? Eu uso a regra da mão direita. O que a regra da mão direita diz? Se vocês observarem a figura, ela está bem explicativa, né? Mas você tem que usar a mão direita. Estou com a minha mão direita. Você pegando o primeiro vetor, colocando o seu indicador, e o segundo vetor, colocando no dedo do meio, para onde o seu polegar estiver apontando, vai ser a direção do vetor resultante. Então, por exemplo, se eu tivesse um vetor apontando para cá e outro apontando para dentro da câmera, então, o produto vetorial apontaria para baixo. A vetor B, isso aqui é o resultado do produto entre o vetor A e o vetor B. Tá legal? Então, essa é a forma que você usa para determinar a direção do vetor resultante. E qual é o módulo do vetor? É o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo entre eles, em vez do cosseno. Geometricamente, isso dá a área do paralelogramo formado, desse paralelogramo aqui, formado entre os vetores A e B. Essa área aqui, esse paralelogramo, é o que representa é o significado geométrico desse produto vetorial. Tá legal? Uma outra forma, que é o jeito que eu sempre faço, também usando a mão direita, é assim, ao invés de fazer assim com o dedo, que é meio chato para mim, eu simplesmente faço isso. Eu pego o vetor A, e o vetor B está para cá. Então eu faço isso, ó, A, e minha mão ele fecha para a direção e para o sentido de onde está apontando o vetor B. A, vetor B, dá para cima. Se o vetor B estivesse para lá, teria que fazer assim, ó, A, vetor B, meu polegar apontaria para o vetor resultante. É a forma que eu faço. Tá legal? Bom, e se você escrever os vetores em coordenadas cartesianas, aí o produto vetorial ele fica dessa forma aqui, ó. O resultado não vai ser tão direto, mas ele vai ser
o determinante dessa matriz, na qual eu coloco na primeira linha os componentes, os versores, né? As componentes unitárias, as componentes do vetor A e as componentes do vetor B. Esse determinante vai, então, me dar o resultado do produto vetorial. Certo? Então, por exemplo, aqui na direção I, eu teria o vetor AYBZ menos o vetor AZBY na direção I. AYBZ menos AZBY na direção I. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu deixo como um exercício para vocês fazerem. Obtenho então esse determinante aqui. Um exemplo na física é o torque. Nós vamos falar bastante sobre o torque, né? Por exemplo, o torque ele tem duas aplicações. Tem várias aplicações, mas ele tem duas aplicações muito diretas, seja para o pessoal de máquinas, seja para quem seguir por náutica. Pessoal de máquinas, o torque está muito relacionado à potência do motor, ao quanto de força o motor consegue entregar para puxar uma embarcação, tá certo? Então é importante você entender como é que funciona o torque nesse contexto, né? Como é que um motor a diesel, por exemplo, como que ele entrega um torque que faz uma embarcação pesada se mover. E o pessoal de náutica está muito ligado também à estabilidade. Você tem um torque de endireitamento, ou um momento, a gente chama também de momento, né, da força, momento de endireitamento, que é quando uma embarcação ela sai um pouco do equilíbrio, ela tende a voltar. Vocês vão ver isso com o professor Weisberg, né, em estabilidade. Quais são as condições? Mas eu também vou falar um pouco sobre isso em física. Já tenho falado um pouco, mas vou falar mais ainda. Quando a embarcação sai um pouco do equilíbrio, ela pode emborcar ou pode voltar para o equilíbrio. Certo? Quem determina isso é o tipo de torque que ela está sofrendo. Se é um torque de emborcamento, ele vai ajudar ainda mais a embarcação a emborcar. Se for um torque de endireitamento, ele vai recompor a embarcação para o seu estado de equilíbrio. Tá legal? Então o torque ele tem aplicações nos dois sentidos, nos dois cursos. Nós vamos falar bastante sobre ele mais para frente. Certo? Bom, então como nós estamos falando de rotação, é importante então, a gente lembrar, né, das variáveis angulares, porque as variáveis angulares são aquelas que estão relacionadas sempre à rotação. Então, por exemplo, você tem um espaço angular, que é se você pegar um ponto e esse ponto girar numa trajetória circular, você relaciona o espaço que esse ponto percorreu com um ângulo que ele girou, que eu chamei aqui de φ, com o raio dessa trajetória, com o raio desse círculo. Certo? Então, se eu tenho um corpo rígido e ele gira em torno desse eixo aqui, você vê que como nós definimos um corpo rígido, né, como um corpo em que dois corpos sempre mantêm a mesma distância, então isso significa que quando eu giro em torno desse eixo, só você girar como se estivesse num compasso. Essa partícula aqui vai sempre manter uma distância em relação ao eixo fixa, certo? Você vai manter uma distância fixa, como se você estivesse pegando um compasso. Então, sempre vai ser um movimento circular daquela partícula. E todas as outras. Só que cada partícula vai ter uma distância fixa ao eixo em torno do qual o corpo rígido está girando. Certo? Então, no caso genérico, você tem essa relação entre o espaço que essa partícula percorreu, espaço linear, e o ângulo de giro que
que o corpo rígido como um todo girou. E a relação entre eles é dada pelo raio. Ok? Isso nós estamos relembrando, nós já falamos sobre movimentos circulares, né? Então só estamos relembrando aqui. A velocidade angular, então, ela é a taxa de variação temporal desse ângulo, ou seja, quanto mais rápido um corpo gira, quanto maior o ângulo que esse corpo percorre ao longo de um dado tempo, maior é a velocidade angular dele, certo? E essa velocidade angular, ela também é muito importante, muito interessante no caso dos motores, porque a potência do motor ele tem a ver com o giro que é entregue, né? Que é entregue ao eixo. Dependendo do tipo de motor, do tipo de combustível, essa potência máxima pode estar a baixas rotações, ou essa potência máxima entregue pode estar a altas rotações. Então, por exemplo, motores a diesel, a potência máxima entregue, né, ela está a uma rotação baixa. Já motores do ciclo Otto, por exemplo, a potência máxima ela está em giros mais altos. Então, a velocidade angular ela também é uma grandeza muito interessante especialmente para o pessoal de náutica, de máquinas. Legal? E você tem, então, a velocidade angular, ela pode ser instantânea, se você tomar o limite, né, da variação espacial, da variação angular, com relação ao tempo, tomar esse limite com o tempo tendendo a zero. E a aceleração angular é a rapidez com que a velocidade angular varia. Você pode calcular isso de uma forma média, como nós já vimos, ou pode calcular isso de uma forma instantânea. Tá certo? Agora, a gente pode pensar na velocidade angular como um vetor. Certo? Na verdade, não é um vetor. Nós chamamos de pseudovetor ou falso vetor. Né? É um pseudovetor porque esse vetor aqui, resultante do produto vetorial, ele não satisfaz determinadas propriedades, isso do ponto de vista matemático, tá? Não satisfaz determinadas propriedades que um vetor, vamos colocar assim, raiz, né, um vetor de verdade, satisfaz. Então, por isso nós chamamos como pseudovetor. Né? E como é que é definido esse pseudovetor? E por que nós definimos? Porque, ora, uma vez que um corpo esteja girando, você sabe que a velocidade linear é um vetor, certo? Então você pode pensar nesse objeto que está girando, você pode atribuir a ele uma direção e um sentido, certo? Como é que se dá esse sentido? O sentido é simples. Se você olhar pela figura, usando a tua mão direita, se você olhar de cima esse corpo girando e ele estiver girando no sentido anti-horário, ou seja, no sentido oposto ao sentido dos relógios, dos ponteiros do relógio, seu polegar vai ter que apontar para cima. Certo? Se ele estiver rodando no sentido horário, seu polegar vai apontar para baixo. Então, essa é a direção do vetor, desse nosso vetor velocidade angular. Ela é dada também pela regra da mão direita. E como nós vimos então, para que essa regra valha, né, a gente pode definir então a velocidade em termos da velocidade angular e da distância, né? A velocidade tangencial, que é sempre tangencial, na verdade, né? Em termos da distância ao eixo e o eixo. O eixo vai ser definido pela própria velocidade angular. Então a gente define isso aqui como um produto vetorial. Certo? V igual a ômega R.
Então, por exemplo, esse tipo de rotação, né, especialmente essa dependência da velocidade com o raio, né, do disco, tem muitas aplicações. Por exemplo, numa caixa de redução, uma caixa de transmissão. Para que ela serve? Muitas vezes a rotação que sai do seu motor, ela não é uma rotação conveniente para você. Pode provocar diversos estragos, diversos problemas, né, mecanicamente falando. Então você usa um aparato como esse, chamado caixa de redução, ou caixa de transmissão. Essa caixa, ela vai reduzir, ou dependendo da disposição, pode até aumentar ou reduzir a rotação final do eixo do motor. Por exemplo, a rotação que é transmitida para as hélices, certo? Então aqui está um esquema dela, dessa associação de engrenagens. E por que eu falei que essa distância é importante? Porque dependendo do diâmetro da engrenagem, ela vai ter um número de dentes. Então aqui, ó, número de dentes de cada engrenagem eu coloquei como Z, que é diretamente proporcional ao diâmetro dela. Quanto maior o diâmetro, mais dentes ela vai ter. E isso é proporcional também à rotação por minuto do eixo. Certo? Então, você tem engrenagens maiores vão rodar menos, engrenagens menores vão rodar mais. E aí, se você pegar esse esquema, né, que está mostrado aqui, você vai notar que a redução total ela é simplesmente obtida por você multiplicar todas as reduções de cada par de engrenagens que estão acoplados. E no final, usando essa relação, você vai ver que eu vou multiplicando tudo, eu vou cortar numerador com denominador aqui, e no final eu vou ter simplesmente que esse valor total, desculpa, esse valor da redução total vai ser simplesmente uma razão entre a primeira engrenagem e a última engrenagem. Tá legal? Vou passar uns exercícios para vocês verem isso. Mas o fato é que o eixo sai com uma rotação aqui do motor. Então você pode ter motores, como por exemplo um motor a gás, vamos colocar gás líquido, né? Gás natural líquido. De repente o eixo aqui sai com uma rotação que não é conveniente. Então você usa esse tipo de aparato para que lá no eixo final, que está ligado à hélice, ele saia com uma rotação mais conveniente. Ok? Bom, para terminar, vamos também falar sobre a aceleração como um vetor. Aqui eu fiz uma continha simples de matemática, usando a regra da cadeia, né? Mas notem que como a gente definiu V como ômega vetor R, né? Se você então lembrar que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, você deriva então ômega vetor R, certo? Mas quando você deriva um produto, você lembra que você tem que usar a regra da cadeia. Então, como é que é a regra da cadeia? O que a regra da cadeia me diz? Que eu vou ter a derivada do primeiro vezes o segundo, então, d ômega dt, vetor R, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Acontece, né, que d ômega dt, como nós vimos, é a aceleração angular, né? Porque é o quanto que a velocidade angular de rotação
está variando no tempo. Se eu pegar a velocidade, a aceleração angular, fizer o produto, então, vetorial com R, com a distância ao eixo, vocês vão verificar que isso me dá a minha aceleração tangencial. Né? Vejam, olha para esse exemplo aqui. Alfa está para cá, né? E R? R, se você olhar para essa engrenagem, a engrenagem está nesse plano aqui. Né? A engrenagem está aqui, na figura. A está para cá, então R está para cá. Certo? Logo, alfa vetor R está para cá. Como é que eu sei que eu posso identificar isso como aceleração tangencial? Porque se agora você for acompanhando o giro dessa engrenagem aí, se você for acompanhando o giro dela, você vai ver que sempre que eu fizer A vetor R, eu vou ter sempre um vetor que está acompanhando tangencialmente essa engrenagem. Então daí eu tenho certeza que eu posso associar então alfa vetor R a uma aceleração tangencial. Por outro lado, vocês podem mostrar, eu deixo como exercício, que V está apontando sempre tangencialmente e ômega para cima. Né? Nesse exemplo aqui. Ômega para cima e V tangencialmente. Qual é então? Ômega para cima e V tangencialmente. Então está fazendo isso. Ó. Qual é então a direção desse vetor aqui? Se vocês fizerem um pouquinho de esforço matemático, vocês vão verificar que a direção desse vetor está sempre apontando na direção de menos R. Menos R chapéu. Certo? Ou seja, sempre apontando para dentro do eixo. Não à toa, essa vai ser a minha aceleração centrípeta. Ok? Então, mais uma vez, o que nós já havíamos confirmado, aqui só demonstramos de outra forma, nós vimos que a aceleração total é a soma entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Tá legal? Bom, se a aceleração for constante, as equações da cinemática se aplicam, né? Para as variáveis angulares. Lembrando que esse alfa você não pode confundir com a aceleração centrípeta, mas é a aceleração angular. Ok? Bom, então para finalizar, eu deixo esses dois exemplos aí para os senhores. Tá legal? Eu vou, obviamente, num tempo hábil, colocar a resolução para os senhores conferirem, mas, como eu sempre digo, é bom já irem tentando fazer, por conta própria. Ok, senhores? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção e até a próxima.